Vamos falar da corrida para as eleições presidenciais, porque a gente está acompanhando aí, a gente ainda tem mais de um mês aí para 2026. Um mês, mais ou menos? Menos. Mas a corrida já está a todo vapor e cada vez com novos contornos, né? Flávio Bolsonaro anunciou ali a pré-candidatura na sexta-feira, mas já está falando em desistir. Só que para desistir ele coloca um preço. E o preço da desistência de Flávio Bolsonaro dessa disputa é ver o pai dele livre e nas urnas, participando. Pois bem, hoje o senador Flávio Bolsonaro se reúne com os líderes dos partidos para negociar esse preço, como ele mesmo colocou, tá? A expressão é dele. Marina Francischini com a gente para falar sobre essa pré-candidatura. Marina, bem-vinda. Foi meteórica, né? Ele anunciou a candidatura e depois começou a anunciar que ia desistir. Oi, Leilane, bom dia para você, bom dia a todos. Aquela coisa, né, que esfriou antes de esquentar, porque ficou todo mundo na expectativa para ver qual era o próximo passo, e o próximo passo foi já a sinalização da desistência. Na verdade, o que os líderes do Centrão estão dizendo, dos partidos de centro, os deputados, os senadores mais influentes, que é tipo um balão de ensaio, você coloca ali para sentir a temperatura na praça. Mas eles já tinham uma prévia, que são as pesquisas de opinião, né, que tem uma resistência à família Bolsonaro. Tem ali já um quadro disso, um cenário disso, já estava precificado. E tem também um racha no clã Bolsonaro, que a gente viu muito claro na semana passada, né? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aparece com mais viabilidade, com mais popularidade do que o senador Flávio Bolsonaro. E ela foi chamada semana passada, numa reunião do PL, para alinhar ali as condutas e tal, com base no estatuto do partido, deu uma treta ali com os enteados e tal. Então, além do racha na família Bolsonaro, já tinha uma prévia dessa temperatura, que são as pesquisas. Mesmo assim, o senador Flávio Bolsonaro chegou a dizer que ele foi escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser o candidato à presidência da República. Ninguém acreditou nessa história aqui no Congresso. Conversando com líderes do Centrão, eles acham que está vendendo vento. Porque, assim, a possibilidade de se votar uma anistia aqui no Congresso não existe, nunca teve. O que se tentou viabilizar, de alguma forma, foi uma dosimetria, que é um alívio na pena para os condenados da trama golpista, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aí o próprio PL não topa negociar, porque sempre bateu o pé dizendo que queria uma anistia. Só que a anistia, para o Centrão, não existe, porque para eles esse cenário é confortável do ex-presidente Bolsonaro preso e inelegível. Eles querem que Bolsonaro, eles sabem que Bolsonaro tem uma liderança, tem um impacto, o peso dele na hora da escolha do candidato da direita importa, é ele quem vai escolher, só que eles acham que está muito mais para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que agora fica dizendo que não, que está focado em São Paulo e tal, porque não recebeu a bênção. Então, na avaliação de líderes de centro, o que acontece é que o ex-presidente Bolsonaro está se sentindo enfraquecido, saiu dos holofotes porque antes dessa prisão, que ele está cumprindo agora na Superintendência da Polícia Federal, ele já estava em prisão domiciliar. Então, embora mantenha um fôlego político, ele está menos nos holofotes, ele está com uma capacidade menor, que é o cenário ideal para o Centrão, porque eles não querem uma influência muito grande de Jair Bolsonaro que possa dizer, olha, eu quero alguém da minha família nessa chapa. O Centrão não quer. Então, eles acham que é mais uma tentativa de manter ali o bastão, manter o cafezinho quente do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele consiga se manter bastante influente e impactar nessa escolha do candidato da direita. Quem vai ser o candidato da direita para valer, na avaliação de líderes do Centrão, será o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Alguns falam também no governador do Paraná, Ratinho Júnior, mas o mais cotado é, de fato, Tarcísio de Freitas, que ficou calado diante do anúncio do senador Flávio Bolsonaro, porque está todo mundo esperando para ver qual vai ser o próximo passo. Se ele fala em anistia e não tem tração política nenhuma a questão da anistia, o libera geral para os condenados da trama golpista, não existe essa possibilidade aqui porque o Centrão está confortável com a situação atual. Então, nunca esteve na mesa, embora o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, a cada reunião de líderes ele toque nesse assunto de novo, ele até brinca que ele é meio monotemático, porque ele quer esse assunto de toda forma. Se esse for o preço do senador Flávio Bolsonaro para desistir da candidatura, na avaliação do Centrão,
está vendendo vento. Não existe essa possibilidade, porque nunca teve viabilidade política a questão da anistia. Então, eles enxergam como mais uma tentativa de segurar o cafezinho ali do Jair Bolsonaro, para que ele tenha muita influência na escolha, mas diante de um clã muito rachado, clã Bolsonaro rachado, com uma resistência óbvia ali nas pesquisas de opinião, botou o nome do senador Flávio Bolsonaro para jogo, para sentir a temperatura, e sentiu uma temperatura na avaliação de líderes gelada, porque ele não tem possibilidade na avaliação desses líderes de partidos de centro. Então, hoje, o que o senador Flávio Bolsonaro vai fazer é um encontro, possivelmente já de noite, um jantar com presidentes de partidos que são super importantes, que seriam obviamente necessários, essenciais para viabilizar a candidatura. Presidente do União Brasil, Antônio Rueda, presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, também o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, talvez o líder do Republicanos, o presidente, deputado Marcos Pereira, que a gente não sabe se participa desse encontro ou de um próximo, mas a avaliação aqui no Congresso é que ele está só fazendo movimentação, não necessariamente desde o início, como ele próprio abriu o jogo para se manter ali nessa disputa na corrida à presidência da República. Eu adorei as duas expressões, mantendo o cafezinho quente e vendendo vento, Marina. Ficou absolutamente claro. Agora vamos ver logo mais, né? Se o cafezinho permanece quente ou se o vento vai virar uma brisinha qualquer